Quero ministrar algo no seu coração nessa noite que o Senhor ministrou ao meu. Eu tenho buscado algumas informações do céu aí para as nossas vidas e cada dia entender o que Deus tem para cada noite, né? Cada quarta, cada domingo é um desafio. E hoje o Senhor me deu uma palavra que é bem interessante e eu quero compartilhar com vocês. Está em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, nós vamos ler a partir do 3. A oração de Paulo aos Filipenses. Diz assim: agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, sempre em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho desde os primeiros dias até agora, sendo confiante nisto, que aquele que começou a boa obra em vós realizará até o dia de Jesus Cristo. Vamos ficar com o versículo 6, vamos ler de novo. Sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós realizará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado por essa palavra, Senhor. E nós somos gratos, Pai. Cremos que nessa noite há uma verdade do céu a ser derramada sobre os nossos corações e cremos naquilo que o Senhor vai falar conosco, Pai. Assim, clamamos pela tua presença e pelo teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Essa palavra, irmãos, é uma palavra que traz, de certa maneira, uma esperança para nós. Nós estamos aqui diante de um relato de Paulo, a igreja dos Filipenses, e Paulo está numa intercessão por essa igreja. É bem verdade que caminhar com o Senhor Jesus nos traz, muitas vezes, alguns desafios. Quando alguém diz assim, caminhar com Jesus é fácil. Não é, irmãos. É gratificante, vai ser recompensado e vai ser eterno. Mas a gente sabe que nós vamos nos encontrar em algum momento da nossa trajetória, nós vamos nos deparar com determinados desafios. Determinados desafios que muitas vezes vai colocar a nossa fé em xeque, vai trazer muitas vezes dúvida, vai trazer muitas vezes sentimentos que são contrários ao que de fato Deus gostaria que fosse o sentimento que a gente tivesse, o sentimento talvez dele de esperança. E é nesse contexto que Paulo está trabalhando o coração dos filipenses. E é o que exatamente nós temos observado nos dias de hoje. A luta que muitas vezes as pessoas têm tido para permanecer amando Jesus, servindo Jesus, obedecendo Jesus e caminhando com Ele. E nós muitas vezes olhamos para as pessoas e nós somos como talvez o profeta Samuel, né? Que quando chega na casa de Davi, ele olha os irmãos de Davi e ele já pensa assim, esse cara que é o rei, né? Ele olha Eliabe, o Eliabe era um cara de porte guerreiro, né? Então ele olha para Eliabe e ele fala, certamente esse é o escolhido de Deus. Aí o Espírito Santo fala no ouvido de Samuel, não é esse. Aí de repente ele olha o Abinadab, o outro irmão de Davi, e ele fala, não, então deve ser esse. Mas também não era. Aí ele olha para Samá, o terceiro irmão de Davi, ele fala assim, de repente é esse. O Espírito Santo fala para ele que não. Até que, de forma surpreendente, chega Davi, que era o menos cogitado para ser o rei, né? Não tinha físico de guerreiro, não tinha nem tamanho para ser guerreiro, porque a biografia de Davi diz que ele era de pequena estatura. Então, naquele tempo,
ele seria descartado do exército, né? Ele não seria recrutado para ser um guerreiro. E os olhos de Samuel olharam para aquilo que é externo. E os nossos olhos geralmente correm naquilo que é externo. É natural que eu e você vamos olhar para as pessoas e visualizamos apenas o externo. Só que nós não temos, muitas vezes, se Deus não nos der o discernimento e a sabedoria, às vezes, de poder ter essa leitura espiritual, a gente olha para as pessoas, mas a gente não sabe como que a vida delas está. Depois você olha para alguém e você vê assim, a pessoa está ali sorrindo. Você olha para a pessoa, às vezes ela está ali tranquila. Você olha para a pessoa e você fala, esse aí está bem. Mas às vezes você não sabe a luta que ela tem dentro dela. Às vezes nós não sabemos as batalhas que elas têm enfrentado. Assim como Davi lá no pasto estava enfrentando leão gigante e urso, e ninguém sabia. Ele estava sozinho nessa batalha, tendo enfrentamentos. E às vezes as pessoas, elas estão tendo essas lutas muitas vezes, que não são lutas muitas vezes externas, que são visíveis. São lutas muitas vezes silenciosas. Muitas vezes são traumas, são feridas, são gritos na alma. E que às vezes a pessoa está ali. Ela precisa muitas vezes falar, mas ela não consegue falar. E isso traz para ela uma luta constante. Então nós temos visto hoje pessoas que estão tentando ficar de pé. Pessoas que estão lutando para não desistir. Pessoas que estão lutando para não parar. Pessoas que estão cansadas espiritualmente. Pessoas que têm orado, mas não têm ouvido respostas. Eu preguei alguns cultos atrás aqui falando assim, quando o céu está distante, né? É quando a gente ora e a gente não consegue ouvir Deus, não consegue ter uma resposta de Deus. Então o que mais hoje a gente tem observado, irmãos, e eu tenho falado muito sobre permanecer em Jesus, é a frequência como as pessoas têm abandonado a fé. É a frequência como as pessoas hoje têm abandonado Cristo, têm abandonado a igreja. E isso, irmãos, são por determinados vários motivos. É difícil você ver alguém que nunca pensou em parar. É muito difícil. Pode ser uma pessoa de fé e às vezes você diz assim, essa pessoa certamente, né, ela nunca pensou em desistir, em parar. Tem um pastor que quando perguntaram para ele, disseram assim para ele, um pastor amigo, perguntaram para ele assim, pastor, o senhor já pensou em parar alguma vez? O senhor já pensou em desistir de ser pastor? Em abandonar o pastoreio? Aí ele falou assim, hoje ainda não. Então isso significa que em alguns momentos ele já pensou. E hoje nós temos aí uma pesquisa que diz que de 10 pastores, pelo menos 3 têm abandonado o ministério. Não têm conseguido, de alguma maneira, seguir em frente. Então nós observamos que essa luta, ela não é só das ovelhas. Ela não é só de liderança. É uma luta também enfrentada pelos líderes, pelos pastores, pelos sacerdotes, em que se trava muitas vezes algumas batalhas, e às vezes elas são batalhas internas, ou muitas vezes elas são batalhas internas, que são travadas dentro de nós. E muitas vezes a gente não encontra um caminho para poder externar o que está dentro da nossa alma, aquilo que estamos vivendo, os enfrentamentos que nós estamos tendo. E isso também acontecia na igreja de Filipe. E aí Paulo vai tentar sarar isso. E Paulo, de certa maneira, com esses primeiros versículos, na sua oração e na sua intercessão, Paulo está encorajando os irmãos de Filipenses a prosseguir caminhando com Jesus, a caminhando, tendo esperança, não deixando a fé. E ele diz assim, aquele que começou a boa obra. Olha que lindo. Aquele que começou a boa obra. Ele não diz só que é a obra, mas ele diz que é a boa obra. E aquele que começou, aleluia, ele é fiel para terminar a obra. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, meu querido, continue perseverando, tendo esperança. A obra na sua vida ainda não terminou, aleluia.
A obra na minha e na sua vida, ela só começou. O dono da obra, ele ainda está trabalhando em nós. Ele ainda está nos lapidando. Ele ainda está moldando. Pastor, mas tem coisas que ainda não aconteceu. Fica tranquilo, irmãos. O que começou a obra é fiel para cumprir. E ele vai terminar a obra em nome de Jesus. Aleluia. E aí o contexto, pastor, que Paulo escreve essa carta, o que me chama a atenção é o contexto que Paulo está escrevendo essa carta. Porque Paulo não estava no palácio. Paulo não estava ali usufruindo de talvez coisas boas ou de um bom momento na vida dele. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo estava preso. Paulo estava na prisão. E é de lá da prisão, irmãos, que ele escreve uma palavra de esperança aos irmãos filipenses. Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. E o primeiro ponto, irmãos, é que Deus começa o que os outros desistem. Eu quero explicar um pouquinho isso aqui para você. Tem muita gente que às vezes começa coisas e no caminho acaba desistindo. É natural do ser humano, e em muitas ocasiões ele vai começar algo e vai acabar deixando para trás, engavetando projetos, sonhos. E uma palavra que me chamou a atenção, lendo o texto do Evangelho de João, é que Jesus, ele era muito cirúrgico. Jesus, ele era muito pontual. As coisas que Jesus fazia não eram coisas que não tinham sentido. Elas tinham sempre um propósito. Tudo que Jesus expressava carregava um propósito. E olha que interessante, quando Pedro nega Jesus, nós lemos lá no texto que Pedro nega Jesus lá em João 18. E aí o que Pedro faz quando ele nega Jesus? Ele está lá no meio dos soldados, ele está lá no meio da galera ali no pátio da casa de Caifás, o sacerdote da época. E aí Pedro, ele quer se esconder. As pessoas começam a reconhecer Pedro. Olha, esse aí é um que anda do caminho, que Jesus era conhecido como o homem do caminho. E aí começaram a identificar Pedro após a morte de Jesus. E Pedro querendo se esconder, e também diz que estava frio, era uma noite fria. E aí o que o pessoal fez? Eles acenderam um braseiro, eles acenderam um fogo lá e ficaram em volta do fogo ali no pátio da casa de Caifás. E aí Pedro também se achega no braseiro para se aquecer. E é nesse momento que Pedro é reconhecido pelas pessoas como alguém que seguia Jesus. E então se cumpre a palavra que Jesus disse, que por 3 vezes Pedro negaria ele. Esse fato é um fato bastante importante de a gente lembrar, porque Pedro, ele volta agora que ele nega Jesus, que ele para com tudo, ele volta a pescar, ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes. E isso muitas vezes tem acontecido na vida das pessoas. As pessoas que têm parado, as pessoas que têm voltado, elas têm tido esse sentimento que Pedro teve, de voltar a fazer aquilo que fazia antes. E eu quero dizer para você uma coisa nessa noite, irmãos: o nosso maior desafio não é com o diabo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra as potestades. Aí você diz: pastor, mas não parece contraditório? Mas a minha e a sua batalha maior do que a do inimigo, porque o inimigo já está vencido na cruz, em nome de Jesus. A nossa maior batalha, irmãos, é contra o velho homem. A maior luta do ser humano, do crente, é contra ele mesmo. É lutar contra o velho André. Porque o diabo, a Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas o velho André não foge. O velho André não sai. O velho André está ali, na mente, no coração, nas atitudes. É o Lázaro querendo ressuscitar. E muitas vezes nós somos induzidos ou levados a um pensamento de voltar ao velho homem.
de voltar às práticas que a gente tinha. E hoje nós temos um evangelho relativo, aonde as pessoas dizem, mas isso não tem nada a ver, é assim mesmo. E aí muitos vão romantizando um evangelho que não é romântico, mas é um evangelho salvador, puro e genuíno. Então a nossa maior luta, irmãos, entenda isso nessa noite, é não voltar a ser quem nós éramos antes. Porque quem nós éramos, talvez hoje você diz assim, pastor, mas eu ainda não sou uma boa pessoa, um exemplo de pessoa, mas eu tenho certeza que pelo menos já você não é quem você era no início, quando você conheceu Jesus. Hoje nós não somos talvez o modelo de perfeição, porque o modelo de perfeição é Cristo, mas eu creio que se eu sentar com você, você sentar comigo, você vai dizer, olha pastor, eu já mudei nisso, eu já não faço isso, eu deixei de estar aqui, eu deixei de fazer isso. E a gente vai entendendo que é de glória em glória. A gente vai entendendo que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar a obra. Então, nós estamos em constante manutenção, amém? A nossa vida é uma obra. Mas aí o que acontece, irmãos? Infelizmente Pedro desiste, ele abandona, ele nega o Senhor Jesus. Mas Jesus tinha começado uma obra na vida de Pedro. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que está fugindo de Jesus. Se tem alguém aqui que me ouve na transmissão, ou que está aqui nessa noite, que está fugindo de Jesus, eu quero dizer que Ele não vai desistir de você. Aquele que começou a boa obra, irmãos, Ele vai cumprir a obra na sua vida. Agora Pedro está lá, se sentindo rejeitado, triste, abatido, porque ele não teve forças para seguir. Ele não teve coragem para continuar confessando Jesus como Senhor. Mas Filipenses estava vivo. Aquele que começou a obra é fiel para cumprir a obra. Agora Jesus, já ressurreto, ele vem até os discípulos e chega lá e se depara com Pedro, Tiago, João no barquinho. Estão lá pescando. Eles tinham voltado a ser o velho homem. Eles tinham largado o plano espiritual e voltado a ser o homem que ele era. Aí Jesus chega lá e diz assim, olha, ide aos discípulos. Depois você pode ler o texto lá em João. E ide a Pedro. Quando Pedro chega lá onde Jesus estava na praia, o que é que ele encontra? Um braseiro. E lá naquele braseiro Jesus estava preparando um peixe e pão, para que eles pudessem ter uma refeição. O braseiro que foi um braseiro de frustração, de dor e de rejeição, agora se torna um braseiro de cura e de restauração. Jesus, ele faz exatamente isso para mostrar para Pedro. Ó Pedro, você estava lá no braseiro com os soldados, com os meus inimigos. Você estava lá no meio do povo me negando. E eu preparei o mesmo cenário para você agora. E é nesse cenário que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro o amava. E aí quando Pedro diz que amava, e o Senhor diz assim, então você pastoreia as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava falando? Aquele que começou a obra, ele vai terminar a obra. Pedro achou que não tinha mais jeito. Pedro achou que não tinha mais restauração. Aleluia. Mas foi nesse contexto, irmãos, que o Senhor restaurou a vida de Pedro. Então Deus começa o que muitos outros desistem. Então tem muita coisa que fica no caminho, irmãos. E as pessoas acham que muitas vezes o ser humano ele é descartável, né? Quando ele não tem mais utilidade, ele é descartável. Mas para o céu nunca foi assim. O Senhor sempre pegou pessoas em condições difíceis de mudança e de restauração e mudou a vida dessas pessoas. Um segundo ponto a entender nessa noite
é que as lutas não anulam o propósito. Aleluia. Às vezes a gente pensa assim: mas eu teve uma promessa, Deus falou que ia ser assim, que eu ia fazer isso, que eu ia viver isso, mas olha as lutas que eu estou vivendo. Olha aquilo que está acontecendo na minha vida. Olha o que eu estou passando, olha o que eu tenho passado. Cadê o propósito? E Deus falou. Aí nós voltamos para Filipenses: aquele que começou a obra, ele vai terminar a obra. As lutas não anulam o propósito. O Senhor colocou um sonho no coração de José. Mas olha que interessante, José foi parar num poço. José foi parar numa prisão. José parou lá no esquecimento, lá na cadeia. E quando José olha a diferença, quando José, ele olha para o copeiro que tinha sido chamado pelo rei, aleluia, e ele diz assim: olha, quando você chegar lá na frente do rei, fala de mim para o rei. O copeiro foi lá, foi restaurado para o seu ofício e esqueceu de falar de José. 2 anos depois, o copeiro lembrou de José. Mas quando Jesus está lá na cruz, irmãos, diferente desse cenário, o ladrão da cruz, ou o malfeitor da cruz, diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Isso significa, irmãos, que as pessoas podem esquecer de nós, como o copeiro esqueceu de José, mas Jesus não esquece. Aquele que começou a obra, irmãos, ele vai terminar a obra, aleluia. O engenheiro da vida, o arquiteto da vida, ele vai terminar a obra, aleluia. O processo não mata a promessa, irmãos, ele prepara o cumprimento dela, aleluia. Deus não te livra de todas as lutas, mas te sustenta em todas elas. O terceiro ponto: Deus usa a fraqueza, irmãos, para revelar a graça. Aleluia. Paulo vai escrever isso de maneira muito categórica e ele vai dizer assim: então quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque Deus não espera a perfeição, irmãos, ele age no nosso limite humano. Fraqueza não é o fim da fé, irmãos, é o lugar onde a graça começa. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, talvez você tenha carregado algo, uma dor, um sentimento, uma preocupação, algo que tem tirado a sua paz. E eu quero encorajar você nessa noite, irmãos. Ao final dessa mensagem, nós vamos orar. E eu quero encorajar você, irmãos, a experimentar essa graça, a permitir que nessa noite você entregue toda a sua fraqueza ao Senhor e permita que nessa noite, irmãos, o Senhor te faça forte. Aleluia. Um quarto ponto a entender é que o tempo difícil, irmãos, é preparação, não é castigo. Tem gente que às vezes fala assim: acho que Deus pesou a mão em mim. Deus está te preparando para algo maior, irmãos. Aleluia. O que hoje parece atraso, amanhã será testemunho. Um quinto ponto é que a promessa é maior do que o medo. Aleluia. Tem muita gente, irmãos, que desiste porque tem medo de errar, tem medo de tentar, tem medo de se frustrar. E aí deixa o medo paralisar, perde as promessas. Não caminhe pelo que você sente, irmãos, caminhe por aquilo que Deus te prometeu. Aleluia. Quero dizer para você nessa noite, irmãos, que primeiro Deus começou a obra. Segundo, Deus, ele vai sustentar o que ele começou. E em terceiro, Deus vai terminar o que ele começou. Talvez você pode estar pensando em parar, em desistir de algo. Mas nessa noite o céu está dizendo: não pare, continue. Aleluia. Entenda que a minha e a sua vida é um processo.
Talvez você já desistiu de orar por alguém. Eu digo para você, não pare de orar, insista. Porque se você parar, talvez você é a última pessoa que está orando. Talvez você é a última barreira que o inimigo tem para não ceifar a vida daquela pessoa. E talvez você diz, eu já cansei. Entenda, irmãos, que o Deus que começou a boa obra na vida daquela pessoa, Ele vai cumprir. Mas é o tempo de Deus. Aleluia. É a maneira como Deus age. É a maneira como Deus faz. E Paulo está trazendo essa palavra aos filipenses de esperança. Irmãos, perseverem. Não desistam, não parem. Aquele que começou a boa obra. Há uma construção sendo feita na minha e na sua vida. E é de glória em glória, irmãos. Hoje Deus faz uma coisa, amanhã Ele faz outra. Hoje Deus muda uma coisa, amanhã Deus muda outra. Até que a gente chega no momento em que a nossa vida vai estar sendo alinhada com a vontade de Deus. Com a vontade do céu para a nossa vida. Só que nesse percurso, nós teremos muitos enfrentamentos. Por isso nós não podemos parar. Quero convidar você a se colocar de pé, porque eu quero orar com você. Pode apagar, Silvia, por favor. Tem uma biografia que fala da história de um homem, um pastor. Ele recebeu uma promessa. Ele recebeu uma palavra. Que através da vida dele, milhares de pessoas se converteriam ao Senhor Jesus. E Deus tinha uma obra e um ministério grande com ele. Só que o tempo foi passando e ele não visualizou esse ministério. Ele não visualizou essa promessa. E um dia ele pregou para o vizinho dele, um jovem. E esse jovem, ouvindo falar do evangelho, se converteu. E esse jovem, ele começou a pregar, se tornou um dos grandes avivalistas que já tivemos sobre a terra. E aí um dia, orando, esse homem foi questionar o Senhor acerca daquilo que ele não havia observado se cumprir na vida dele. E o Senhor disse para ele que aquele jovem que ele tinha ganhado foi o jovem que pregou para milhares de pessoas. Então não necessariamente se cumpriu diretamente na vida dele, mas através da vida dele, ele tocou alguém. E esse alguém cumpriu o propósito que Deus havia falado. Isso fala que nós muitas vezes, irmãos, nós não entendemos o agir de Deus. Como Deus trabalha, como Deus opera, como Deus faz. Porque nós construímos algo na nossa cabeça e nós determinamos que tem que ser daquele jeito. E nós imaginamos que tem que acontecer assim. E quando isso não acontece, muitas vezes, a gente para no caminho. A gente desiste no caminho. Porque nós não visualizamos a promessa. Só que nós não podemos esquecer de uma coisa, irmãos. Que aquele que começou a obra, aleluia, ele tem o seu jeito de trabalhar. Ele tem o seu jeito de agir. Aleluia. Eu quero dizer para você hoje que talvez está pensando em estar no primeiro braseiro. Talvez teu coração está dizendo assim, pastor, eu estou como Pedro lá no primeiro braseiro na casa de Caifás. Eu estou tentando fugir daquilo que Deus está falando. Eu estou tentando fazer as coisas do meu jeito. Eu estou tentando levar do meu jeito. Eu estou carregando uma carga que eu não estou suportando. Talvez o Senhor está te convidando, irmãos, para estar no braseiro que Ele preparou lá na praia. Porque quando os discípulos chegaram lá, já tinha pão e já tinha peixe sobre o braseiro. O braseiro de Jesus, irmãos, ele traz restauração. O braseiro de Jesus traz comunhão. O braseiro de Jesus traz alinhamento. O braseiro de Jesus traz cumprimento das suas promessas. Aleluia. O que Jesus estava dizendo, ele dizendo, Pedro, eu não parei, eu não desisti, Pedro. Aleluia.
A obra que eu comecei na tua vida, Pedro, eu quero terminar essa obra. Pedro diz: Senhor, mas eu te neguei 3 vezes. O Senhor diz: mas por 3 vezes, Pedro, eu te pergunto se você me ama. Porque eu continuo acreditando no teu ministério, Pedro. Eu continuo acreditando na tua chamada. Eu continuo acreditando, Pedro, que você pode ser alguém que eu possa usar. Aleluia. E sabe o que acontece mais tarde, irmãos? Mais tarde eles vão prender Pedro e diz: olha, para de falar desse Jesus. Você vai ser preso, vai ser morto. E Pedro diz assim: eu não posso parar de falar daquilo que eu vi. Eu não posso parar de falar daquilo que eu ouvi. Porque Pedro entendeu, irmãos, que no braseiro de Jesus há restauração. O braseiro de Jesus há amor. O braseiro de Jesus há expressão. Há cumprimento das promessas. E a palavra liberada a nós nessa noite, irmãos: tem pão e tem peixe. Você só precisa decidir o que você quer. Essa noite o Senhor está dizendo para mim, para você colocar diante da cruz, irmãos, e diante do altar, todos os nossos enfrentamentos, as nossas lutas, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, e deixá-las no altar. E voltar para casa seguro que aquele que começou a obra, ele está trabalhando. O silêncio de Deus, irmãos, aleluia, é silêncio na terra, mas é barulho no céu. Você já viu uma obra em construção sem barulho, irmãos? Aí você diz: pastor, mas está acontecendo um monte de coisa na minha vida. É o barulho, irmãos. Na obra tem betoneira, na obra tem furadeira, na obra tem maquita. A obra tem barulho, por isso que acontece muita coisa. Só que quando a obra termina, irmãos, eu fui pintor muitos anos. O prazer do pintor, irmãos, era terminar a casa e entregar a chave para o dono, com a casa terminadinha, pintadinha. Porque a pintura era o último acabamento. Acabava a pintura, já podia mudar para casa. Aleluia. Esse é o prazer do Espírito Santo, irmãos. Entregar para o céu a obra completa. Aleluia. A obra pronta. Talvez você diga: pastor, tem muito barulho na minha vida. Tem muita coisa acontecendo que eu não gostaria que tivesse acontecendo. Aleluia. Fica tranquilo, irmãos, porque tem engenheiro trabalhando aí, tem arquiteto, tem mestre de obra, tem pedreiro, tem servente, tem pintor, tem o pessoal do mármore, tem o pessoal dos móveis, tem o encanador, tem o eletricista, tem o gesseiro. Aleluia. Tem muita gente trabalhando aí. O céu já designou muitos caminhos para estar trabalhando aí, é por isso que tem muito barulho. Mas daqui a pouco, irmãos, a obra vai cessar. Daqui a pouco as coisas vão começar a acontecer, vai começar a aparecer o resultado. As pessoas costumavam dizer assim para mim: agora que está pintando a casa, está dando ar de terminada. Porque enquanto você não vê a pintura na parede, só o reboco, parece que ainda está cru. Mas quando você vê a massa corrida, você vê a primeira mão de tinta, você já começa a visualizar a obra pronta. Você já começa a se organizar para mudar. Você já começa a se organizar, irmãos, para viver o sonho de ter a casa própria, de morar naquilo que é seu, de viver a promessa, aleluia. Aquele que começou a obra é fiel para cumprir a obra, aleluia. Oh Espírito Santo, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Nós te bendizemos nessa noite, Pai, pela tua fidelidade. Nós cremos, Pai, que a palavra liberada sobre as nossas vidas vai se cumprir em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, que aquele que começou a obra é fiel para cumprir a obra, Senhor. Nós cremos na tua fidelidade, Pai. Nós cremos que a obra da salvação, Pai, aleluia, estará sobre a nossa casa. Nós cremos que a obra da cura estará, Senhor Deus, sobre a enfermidade. Nós cremos que a obra da providência, Senhor, estará sobre a escassez, Deus. Nós cremos que a obra, Pai, da porta fechada vai ter a porta aberta, Senhor.
Nós cremos que a prova, Senhor Deus, da restauração, Senhor, estará, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, nós cremos, Pai, que cada promessa ela não vai cair por terra. Aleluia. Nós, Suricarabassurianda, Arabachai, nessa noite, Pai, nós decidimos pelo braseiro do peixe e do pão, Deus. Aleluia. O braseiro da restauração, Pai, da esperança, do amor. Aleluia. Senhor, que a tua obra seja completa. Nós cremos na tua obra, Senhor Deus, sobre essa igreja, Pai, sobre aquilo que o Senhor liberou sobre essa casa, Deus. Nós cremos, Senhor Deus, que tu és fiel para cumprir a obra, Senhor, cumprir a promessa, e de que tudo aquilo que o Senhor liberou, Senhor Deus, estará, Senhor Deus, sobre este lugar. Aleluia. Senhor, eu creio que cada palavra liberada sobre o lar dos teus filhos, quando o Senhor disse, através de Samuel, ele declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando Paulo libera uma palavra ao carcereiro, ele diz: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Nós cremos que o Senhor está trabalhando nos nossos, Pai. Nós cremos que é uma obra que começou através do joelho dobrado, da oração, do jejum, do clamor, Senhor. Aleluia. Ainda que eles estejam, Senhor Deus, afastados, estejam, Senhor Deus, presos em muitas coisas, Pai, nos vícios, do pecado, nós cremos que eles serão libertos para a glória do teu nome. Nós cremos, Senhor Deus, que a visita na casa, Senhor Deus, de Zaqueu será estendida também sobre os lares, Pai. Nós cremos, Pai, e nós oramos. Nessa noite te agradecemos pela tua fidelidade, Pai, pela palavra que nos traz encorajamento, que nos traz esperança. Quando Paulo diz, Senhor Deus, à igreja de Filipenses: aquele que começou a boa obra. Aleluia. Há uma obra contínua, Senhor, e eu creio que ela não vai parar. E nós estamos no meio desse processo, Senhor, mas nós sairemos vitoriosos para a glória do teu nome. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor enquanto as meninas adoram o Senhor. Comece a orar, comece a falar com Deus. Apresente para Ele as suas lutas, os seus enfrentamentos, as suas preocupações. Faz assim com as suas mãos. Jesus, nós somos gratos, Pai, pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Senhor, que o Senhor guarde a nossa casa, o nosso lar, nossa família. Que o Senhor abençoe o nosso trabalho, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, nunca se aparte de nós. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, Pai. Que ainda que estejamos e passamos por vales, tempestades, que nós nunca possamos perder, Pai, a sensibilidade de entender que o Senhor está conosco, Pai. De que há uma obra que começou e ela vai ser cumprida, Pai, em nome de Jesus. Que nesse processo o Senhor nos sustente, Pai. Que nesse processo nós estejamos, Senhor Deus, sustentados pelo Senhor, Pai, para que a gente não pare, não desista e não recue, Pai. Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, mas naqueles que avançam. O apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo olhando para o alvo. O alvo é o céu, Senhor. O alvo é a eternidade. E com a força e a fé que o Senhor vai nos dar, nós vamos chegar lá, Senhor. Por isso eu oro, te agradeço nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a minha vida e a sua vida hoje para todos sempre. Em nome de Jesus, vamos em paz e Deus nos acompanhe. Amém. Pode entrar, pode crer.